Olá pessoal, professor Fernando de língua portuguesa. Eu estou aqui para dar mais uma dica muito boa para você que vai fazer a prova do Enseja. Esse vídeo, na verdade, ele serve para desmistificar, para desconstruir um conceito errôneo que se tem de sujeito. Desde os nossos primeiros anos de aprendizado, lá desde os anos do ensino fundamental, a gente ouve a seguinte definição de sujeito. Sujeito é aquele termo que pratica a ação numa oração. Isso não necessariamente é assim. Basta você pensar, basta você lembrar que existem em língua portuguesa frases em voz passiva. E em frases em voz passiva, o sujeito não pratica a ação. Pelo contrário, ele sofre uma ação, ele recebe uma ação. Então, numa frase em voz passiva, se você for com essa ideia de que sujeito é o que pratica uma ação, você não vai achar sujeito. Porque se a frase está em voz passiva, o sujeito sofre uma ação. Por exemplo, suponhamos que a frase seja: a cura foi descoberta pelos cientistas. Quem que é o sujeito dessa oração? É a cura. Mas se você for por aquele raciocínio de que sujeito é o que pratica a ação, você vai achar que o sujeito dessa frase é os cientistas, quando na verdade não é. Então, qual que é a dica infalível para você localizar o sujeito numa oração? A dica infalível é a seguinte: o verbo vai estar concordando com o sujeito. Portanto, se o verbo estiver no singular, ou os verbos, se for mais de um, estiverem no singular, é porque o sujeito com certeza está no singular. Se o verbo estiver no plural, é porque o sujeito com certeza está no plural. E se você for por esse raciocínio, você nunca vai errar o sujeito da oração. Então, voltemos àquela oração. A cura foi descoberta pelos cientistas. Quais são os verbos? Foi descoberta. Esses verbos estão no singular ou plural? Singular. Por isso é que o sujeito é a cura, que também está no singular. A cura, singular. Foi descoberta, dois verbos no singular, pelos cientistas. Observe que os cientistas está no plural. E se os cientistas fossem o sujeito, os verbos também estariam no plural, mas não estão. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um abraço.